A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos saúda é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje, no nosso estudo bíblico, vamos estar falando sobre as prosperidades de Jacó. Vamos estar lendo aqui no livro de Gênesis, no capítulo 30, a partir do versículo 27. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: se agora te tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que eu te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. E se me fizeres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, isto será o meu salário. Amém? Só até aqui, meus queridos amados irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui vai nos dizer que Jacó era genro de Labão. A palavra de Deus vai nos dizer que Isaac era pai de Jacó e Rebeca, mãe de Jacó. Jacó era irmão de Esaú, dois irmãos gêmeos. Então eles eram filhos da promessa, que Abraão eram seus avós. Isaac, filho de Abraão, seu pai. Então, glórias a Deus, aleluia. A bênção estava sobre aquela família ali. Glórias a Deus, aleluia. Então ali, sempre o abençoado era o primogênito, no caso Esaú. Mas Esaú um dia estava cansado, do teu trabalho, ele precisava se alimentar e ele vendeu a sua primogenitura para seu irmão Jacó. Jacó queria muito ser abençoado. Ele sabia que o primogênito que era abençoado. E ele então, ali já começou. Ele vendeu sua primogenitura para Jacó. Ponto. E depois, glórias a Deus, aleluia, seu pai, Isaac, já estava ficando velho, de idade. E ele tinha que abençoar o seu primogênito, no caso Esaú. Mas ali, o Isaac pediu para que Esaú fizesse um guisado, da caça dele, um guisado, um alimento bem saboroso para ele poder comer, para poder abençoar, o seu filho. E foi Esaú a caça, para poder fazer o guisado, o alimento para o teu pai, para ele receber a bênção. Só que a sua esposa Rebeca tinha ouvido, e como ela gosta dos dois filhos, o mais velho e o mais novo, ela falou mas ela tinha uma paixão maior ainda pelo filho mais novo, ela falou com Jacó. E ela mesmo deu toda a ideia para que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. E então ali ela fez ali um guisado, um cordeiro, Pediu para que Jacó vestisse as roupas de Esaú, colocasse ali pelos de cabras, no seu corpo, para poder parecer com Esaú e ele receber a bênção. E então aconteceu tudo. Eles conseguiram enganar Isaac, Jacó e sua mãe Rebeca, e recebeu ali a bênção no lugar de Esaú, que eram as bênçãos, que Isaac tinha. Isaac falou: abençoados serão os que te abençoarem, e amaldiçoados serão os que te amaldiçoarem. Que ele seria abundante, que iria multiplicar, toda a prosperidade dele. E ele recebeu aquelas bênçãos. E então ali, glórias a Deus, aleluia, quando Esaú chegou, ele viu que também foi enganado. E ele quis então matar o seu irmão. No entanto que Jacó teve que fugir para outra terra. E a sua mãe, também seu pai, ajudou ele, pedindo para que ele fosse para a casa de seu tio Labão.
E ali vai começar a história, né, também das prosperidades de Jacó. Ali Jacó, quando chegou lá, ele avistou Raquel, ele se apaixonou por Raquel, que no caso era sua prima, né? Naquela época podiam se casar primos, hoje em dia não pode, né? É pecado, porque naquela época lá eram poucas pessoas na terra, então podia. E ele apaixonou por Raquel. E então ali ele falou com seu tio, né, que ele queria casar com Raquel. E então ali ele se propôs a trabalhar 7 anos para poder casar com Raquel. E ele trabalhou esses 7 anos no rebanho de Labão. E quando chegou o tempo, Labão enganou a Jacó. Assim como Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão, ele também foi enganado pelo seu sogro, né? Pelo seu tio Labão. E o que aconteceu? Ele, ao invés de deixar Raquel casar com Jacó, ele escondeu, né? Ali um véu no rosto da filha mais velha, Léia, e colocou ela para poder casar primeiro com Jacó, porque ele falava que primeiro tem que casar a primogênita. Então ele deixou casar as 2 filhas, mas ali ele vendo que foi enganado, ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel. Então eles viveram ali e ele foi trabalhando muito tempo para Labão. E então ali, glórias a Deus, aleluia, ele teve filhos com Léia, né? Os filhos de Léia são, glórias a Deus, aleluia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Elas também tinham servas. Léia tinha serva chamada Zilpa, ele também teve 2 filhos com ela, Gade e Azé. E Raquel tinha também uma serva chamada Bila, que ele teve 2 filhos também com ela, Dan e Naphtali. E depois Raquel teve seus 2 filhos, José e Benjamim. Então, no total foram 12 filhos homens e uma filha mulher. No caso, a filha mulher que Jacó teve foi com Léia, chamada Diná. Então, era um total de 13 filhos, sendo 12 filhos homens. Então, ali foi muita prosperidade ali que Jacó conseguiu ali em Padã Arã, a terra ali onde que ele estava. E ele prosperou muito ali, porque quando ele cuidava do rebanho, o rebanho multiplicava. E então ali, Labão, ele viu, né, no caso Jacó queria já ir embora para sua terra. E Labão pediu para que ele ficasse, para que ele pedisse um salário. Glórias a Deus, aleluias. E então ali, no caso, Jacó falou que o salário dele seria todo o rebanho salpicado, malhado, listrado, seria dele. Né, os cordeiros, os bodes, as cabras, e tudo que fosse de brancura seria de Labão. Então, ali o Jacó colocava ali uma vara verde ali, fazia a listra, né, em frente ao rebanho que era dele, que ele separou o rebanho de Labão, o rebanho dele. Então ali concebiam muito aquelas cordeiras ali de Jacó. Ele colocou umas listras assim nas varas verdes, então eles concebiam em frente àquelas varas verdes ali e multiplicava, né, o rebanho de Jacó. Então, glórias a Deus, aleluias, ficou enfurecido Labão, né, porque ele via, né, que Jacó era próspero. E ali então começou a ficar estranho ali o clima entre eles. E Deus pediu para que Jacó voltasse para a terra dele. Então ali, e Deus viu, né, com a maldade de Labão, né, para com Jacó. E tudo quanto Jacó, quando Labão falava assim, as listradas são suas, aí prosperava mais as listradas, as malhadas são suas, aí prosperava mais as malhadas. Então tudo quando ele falava, tudo que era de Jacó prosperava mais, porque Deus era com Jacó. Então depois ele quis ir embora, mas ele não deixou, mas ele foi, mesmo assim, levou sua família dali. Eles fizeram depois um acordo, um concerto, né? Porque também Labão amava muito suas filhas e ele não queria que elas fossem embora. Mas Jacó saiu dali muito próspero, né? Com um rebanho de
malhados e salpicados. Amém? Que Deus continue falando.